Amém? Bem, irmãos, então para dar continuidade ao nosso culto, gostaria que você abrisse a Bíblia então em Mateus 7. Amém? Com a graça de Deus, com a ajuda do Senhor, irmãos, estamos chegando então ao fim do Sermão do Monte. A gente tem percorrido essas palavras de Jesus desde o início do ano. E hoje nós estamos encerrando, graças a Deus. Creio que tem sido bênção, irmãos. Não sei para você, mas para mim tem sido muito bênção passar de novo por esses textos e ouvir as palavras do Mestre, que parecem coisas tão simples, tão fáceis de decorar e às vezes parecem até frases de efeitos, mas são verdades muito fortes a respeito do reino de Deus, daquilo que Ele espera de nós. E como a gente tem falado desde o início, irmãos, esse Sermão do Monte é basicamente para caracterizar o que Jesus quer a respeito de nós, o que Ele deseja a respeito dos habitantes do seu reino. Ele está convidando, venham todos vocês que se arrependem, né? É chegado o reino de Deus. Então você pode entrar no reino, irmãos. E antes de entrar no reino, você recebe a Constituição, né? Que é o que Ele está fazendo ali, a Constituição do reino, as leis, aquilo que Ele quer, né? Cada pessoa viva de acordo com o que Ele está ensinando dentro do seu reino. E agora nós estamos chegando ao final, irmãos. E eu creio que cada um de nós, quando a gente vai ter uma conversa, eu não sou pai ainda, né? Mas eu creio que quando um pai ou uma mãe vai ter uma conversa com o filho, chama o filho para conversar a respeito de algum assunto, né? E os dois sentam e conversam. Eu creio que o pai ou a mãe espera que o filho escute o que ela está falando, o que ele está falando. Não é verdade? Quem é pai aqui? Quando você conversa com o seu filho, você espera que ele responda. Você espera que ele escute, né, Pedro? Você espera que ele ouça com atenção. Mas eu creio, irmãos, que todo pai espera principalmente que o filho não só ouça, mas que ele faça o quê? Obedeça, pratique. Amém? Jesus conta uma passagem, irmãos, uma parábola. Ele diz que um pai chegou aos seus dois filhos e disse, primeiro num e depois no outro, chegou e disse: olha, eu preciso que tu vá fazer tal coisa. Preciso que tu faça tal coisa. O filho escutou e disse: pai, eu vou fazer. E o pai deixou. Enfim, ele chegou para o outro filho e disse, o filho mais, digamos o mais novo, chegou assim e disse: filho, eu preciso que tu faça outra coisa. E o filho disse para o pai: não, pai, eu não quero fazer, não vou fazer. Só que aquele primeiro filho que disse: pai, eu vou fazer, a Bíblia diz que ele ouviu, disse que iria fazer e não fez. O segundo filho que ouviu e disse, reclamou e até talvez se incomodou com o pai, disse que não iria fazer. A Bíblia diz que ele saiu da presença do pai, ele pensou melhor e fez. E Jesus pergunta: quem está certo? Aquele que ouviu, disse que ia fazer e não fez? Ou aquele que ouviu, se incomodou um pouco, mas depois pensou melhor, avaliou a sua vida e foi e fez o que o pai mandou? Irmãos, o que Jesus está fazendo agora, então, como eu disse desde o início, irmãos, ele chama os seus discípulos para o monte e ele vem conversar com eles, ter uma conversa. E quando ele chega no final do Sermão do Monte, aqui no capítulo 7, o final do Sermão do Monte é simplesmente para dizer: prestem atenção no que eu falei para vocês. Eu estou desde o capítulo 5, né? Na Bíblia, claro, desde o capítulo 5, falando a respeito dessas coisas. Eu estou desde o início pregando para vocês. Agora no final, Jesus faz algo muito interessante. Ele diz: ponham em prática tudo o que vocês ouviram. Por quê, irmãos? Porque nós alicerçamos a nossa casa em quem? Em Cristo. Amém? Nós chamamos o nosso ministério de ministério pedra angular, né? Jesus é a nossa pedra, Jesus é a nossa rocha. Por que, irmãos, que Ele convida o crente a edificar a sua vida, a construir sobre esta pedra? Porque Jesus é uma pedra, uma rocha inabalável. Amém? Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, ou seja, não há variação de mudança. Independente das circunstâncias e das situações, se nós estamos edificados em Cristo, irmãos, nós temos certeza que jamais seremos abalados. Pode vir a tempestade, como ele vai falar aqui, pode vir as tribulações, as dificuldades. Se nós estamos alicerçados em Cristo, nós estamos seguros. Amém? Então, a partir do verso 24, vamos ler então, irmãos.
Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói uma casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus. E nós te pedimos que o Senhor revele ela ao nosso coração, ao nosso entendimento, Pai, para que realmente possamos pôr em prática tudo aquilo que nós ouvimos nessa manhã, Pai. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra, Senhor. Possamos ser fortalecidos por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Que eu vi uns dias atrás um vídeo do cantor aquele Raul Seixas. Muito antigo esse vídeo, irmãos. E ele estava na praia com uma Brasília que ele tinha comprado, isso há muitos anos atrás. A Brasília era um carrão, né? Ele estava na praia e ele fez o que a gente sempre faz, assim, quando vai na praia, a gente chega lá na praia e coloca o carro lá na frente, né? Dentro da areia, assim, né? Próximo ao mar. E daí, ele estava no Rio de Janeiro, não sei o que ele fez, irmãos, ele colocou a Brasília dele perto do mar, só que o mar estava muito agitado, muito revoltado, e veio uma onda e jogou o carro dele para cima e destruiu a Brasília dele, a Brasília nova. E a Brasília estava toda amassada, e daí, como ele era, né, muito famoso, Raul Seixas e tal, e o pessoal se juntou em volta dele, uma multidão, e daí até que chegou os repórteres. Daí a moça repórter perguntou para ele o que tinha acontecido, né, e tal, e ele meio louco da cabeça, assim, daquele jeito de falar, e ele começa a dizer e falar um monte de coisa, e nossa, uma coisa, ele falou algo muito interessante, irmãos, ele deu razão ao mar, ele disse: a onda está certa, eu que fui boca aberta e botei a Brasília aqui, mas a onda está certa, ela está no lugar dela, eu que estou no lugar errado, né? E ele dá risada com aquilo, parece que ele está meio chapado até, enfim, mas o fato é, irmãos, que, pensando dessa forma, ninguém, pelo menos, sem pensar muito bem antes, uma casa na frente do mar, né? Você sabe, melhor do que eu talvez, que o mar, ele, durante a noite provavelmente, ele se achega mais para dentro da praia, tanto que quando tu chega na praia de manhã, você vê que a areia está molhada mais para frente. Onde não tem água e a gente senta, você chega de manhã, você percebe que está molhado a areia, porque o mar, ele sobe, a maré sobe. Ninguém construiria uma casa na frente da praia. Na verdade, até é proibido, se eu não me engano, né? Porque o mar, ele chega e ele obviamente vai derrubar a casa. Ou com o tempo a casa vai se destruir se você construir uma casa. Irmãos, o que Jesus está falando aqui, ele usa esse exemplo, é muito interessante, irmãos. Porque ele está falando, ele vai fazer de novo o que ele faz muito costumeiramente nas suas falas. Ele vai traçar um perfil, um padrão de dois tipos de pessoa. A primeira pessoa que ele chama de sábio ou prudente, não sei como é que está na sua tradução. E a segunda pessoa ele chama de imprudente, de insensato ou de tolo. Acho muito legal essa tradução, tolo, né? Para dizer uma coisa, irmãos, existe uma diferença entre aquele que ouve e simplesmente ouve e aquele que ouve e põe em prática. Como eu disse antes, o filho disse para o pai: pai, eu vou sim fazer, mas ele saiu da presença do pai e não fez. Ou seja, ele apenas escutou, entrou no ouvido e saiu no outro. E ele confirmou que faria e não fez, né? E o segundo filho disse: pai, eu não vou fazer. Se incomodou com a situação, mas ele saiu da presença do pai, avaliou a situação e foi e fez, né? Como a gente já viu então, irmãos, anteriormente, quem ouve a mensagem do Evangelho e decide não obedecer, está escolhendo a porta e o caminho largo. Vocês já perceberam que Jesus agora, no final, está fazendo, praticamente usando os mesmos exemplos, irmãos, para falar a mesma coisa. Ele fala do caminho estreito, da porta estreita, do caminho largo, da porta larga. Depois ele fala das árvores e dos seus frutos. E agora ele vai dar o exemplo da casa. Para dizer a mesma coisa, irmãos, vocês precisam ouvir e pôr em prática. Vocês precisam entender que existe um caminho, uma porta estreita. E existe um caminho largo e uma porta larga. O resultado final
é decorrente da escolha que você fez. É decorrente do caminho que você trilhou, né? Então, como a gente já ouviu, irmãos, né, o destino final de quem escolhe o caminho largo e a porta larga, Jesus mesmo disse, é a destruição, é a morte eterna, né? Ouvir e não praticar é enganar a si mesmo, irmãos. Como a gente já leu algumas vezes em Tiago. Abra comigo lá em Tiago, capítulo 1. Marque aí o Mateus. Tiago, capítulo 1. A gente vai ler a partir do verso 22. Tiago 1, 22. A Bíblia diz assim, irmãos: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha que interessante isso, irmãos. Em contraponto ao que Jesus está dizendo, na verdade, em contra ao que Jesus está dizendo, Tiago está falando que aquele que ouve a palavra e não pratica está enganando a quem? A Deus? Não. Ninguém consegue enganar Deus, irmãos. Acho que o crente precisa ter isso em mente. Nenhum de nós pode enganar Deus. A gente canta aqui algumas canções baseadas no Salmo 139 que diz que até mesmo debaixo da terra, na profundeza do mar, no mais profundo do mar, né? Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Nós podemos nos enterrar 7 palmos no chão. Ele sabe onde nós estamos, o que nós estamos fazendo. Ninguém consegue enganar Deus. Mas Tiago está dizendo algo muito interessante. Se nós não formos praticantes daquilo que aprendemos com Cristo, nós estamos enganando a quem? A nós mesmos. E ele continua dizendo: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Interessante esse exemplo. Ele usa o espelho como exemplo para dizer que nós somos colocados diante de um espelho. Ou seja, o espelho reflete aquilo que nós fazemos, reflete as nossas atitudes. Nós podemos analisar o nosso comportamento e verificarmos se ele está de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Só que ele está dizendo que aquele que não ouve e não pratica é semelhante a alguém que é colocado diante do espelho, que vê todas as suas imperfeições, mas não faz nada para corrigir. Eu poderia usar o exemplo de uma mulher que está se maquiando, por exemplo. Se ela borra a maquiagem, dificilmente ela vai sair da frente do espelho sem corrigir. É ou não é verdade? Vocês que têm mulher aí, quem tem mulher aí? Você sabe que é complicado. Ela se coloca na frente do espelho e ela demora para sair daí, né? Então, dificilmente se ela borrar a maquiagem, errar o risco do olho, enfim, dificilmente ela vai sair dali sem corrigir. E ele continua dizendo: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, da lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar, né? Bem-aventurado fala das bem-aventuranças. Ele está dizendo que aquele que colocar em prática, aquele que for alguém realmente fervoroso em cumprir em tudo, ele será bem-aventurado. Quem lembra do termo bem-aventurado, irmãos? Que eu expliquei para vocês. Quando a Bíblia usa o termo bem-aventurado, é mais do que feliz, né? Nós estamos, talvez todos estejam de alguma forma à procura da felicidade, né? O crente, quando encontra a razão da sua felicidade, né? Mas ser mais do que feliz, irmãos, é colocar em prática. E muitas pessoas, irmãos, talvez que estão diante de Deus e dentro da igreja e ouvindo tudo, irmãos, e até concordando muitas vezes, mas mesmo assim não conseguem ter uma vida realizada, uma vida feliz. Eu não estou falando aqui de situações financeiras ou de status sociais, né? Mas pessoas que estão dentro da igreja e estão vazias, que estão ouvindo, e muitas vezes até concordando, né? Para explicar um texto de Mateus capítulo 7, eu uso vários versículos para vocês, irmãos, que vão de encontro ao que Jesus está ensinando, para você entender que a Bíblia não é algo vazio, que as pessoas falam a mesma coisa desde sempre, né? Mas muitas vezes nós estamos ouvindo, e a palavra não desce da mente para o coração, como a gente sempre fala, e a gente não coloca em prática, e ainda continuamos pessoas vazias. Como eu sempre falo para vocês, que tem um pastor famoso que diz que o
tamanho do buraco que nem dentro do homem, irmão, só é capaz de ser preenchido pelo próprio Deus. Somente o Criador, irmão, somente aquele que formou o barro, que juntou o pedaço de barro e fez a forma do homem, somente aquele pode preencher, né? Então, colocar em prática é simplesmente não enganarmos a nós mesmos. E outro exemplo, irmãos, então, que Jesus usa, voltando lá para Mateus, ele compara cada crente a uma árvore, né? Que não apenas deve dar frutos, mas também que os frutos sejam bons. Ele diz, irmãos, que a árvore dá frutos. A diferença das árvores em questão é o seu fruto, né? Ninguém poderia ser uma árvore diante de Deus, no jardim de Deus, dentro do reino de Deus, ser uma árvore infrutífera, e muito menos uma árvore que dá frutos maus. As decisões, irmãos, as decisões e as escolhas de cada crente devem andar de acordo com o que Jesus revelou, né? Ou seja, com a palavra de Deus. Abra comigo lá em Deuteronômio 28. O que caracteriza os nossos frutos, os frutos da nossa árvore, irmãos, é se colocarmos em prática o que ele ensina. Se estamos ouvindo e não colocando em prática, significa que os nossos frutos não são bons. Deuteronômio 28. A gente vai ler o 1 e o 2. Deuteronômio 28, 1 e 2. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, o seu Deus, exaltará você sobre todas as nações. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. 2 pontos. Aí ele começa a citar um monte de bênçãos. Amém? Correto? E lá no versículo 14, irmãos, agora ele faz um outro contraponto, né? Moisés falando a respeito das leis de Deus para o povo. E agora no versículo 14 ele diz o contrário. Se não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas as maldições. E daí, 2 pontos, ele cita as maldições. Ou seja, irmãos, eles ouvirem, mas simplesmente ouvirem que Deus está ensinando vocês, virão sobre vocês todas as maldições possíveis. E ele começa a citar. Também o contrário, irmãos, se nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, ele diz, virão sobre vocês todas essas bênçãos, né? Aquele que se submete, irmãos, e aquele que não se submete à vontade de Deus, ambos sabem o seu destino final. Se você coloca em prática aquilo que Deus ensina através da sua palavra, você sabe aonde você vai chegar. Você sabe os frutos que você vai colher. Você sabe o caminho que você vai trilhar e o lugar que você vai chegar quando chegar no final do caminho. Você sabe o resultado. E aquele, irmãos, que ouve e decide não praticar também sabe o seu final. Ambos sabem. Toda árvore vai dar o seu fruto. É se o fruto é bom ou se o fruto é ruim. Todos nós, irmãos, eu sempre falo para vocês, todos nós passaremos a eternidade em algum lugar. Não tem escolha quanto a isso. Mas também sempre digo para vocês, a hora de decidir aonde você vai passar a eternidade é agora. O momento é agora. O momento de pôr em prática. O momento de se tornar parecido com Cristo é agora. O momento de andar na vontade de Deus, irmãos, é agora. Muitas vezes, nós como crentes, estamos andando de forma irreverente, irmãos, quanto ao que Deus ensina. Nós ouvimos de tantas pessoas, irmãos. E a gente faz pouco caso. Nós ouvimos a palavra de Deus e textos claros, né? Claros. E fizemos pouco caso. É engraçado, irmãos, que o resultado final é lá na frente. A gente sabe que um dia Deus vai julgar todas as pessoas. Mas, irmãos, enquanto nós estamos caminhando, tem coisas que acontecem que são decorrências de escolhas erradas que nós fizemos.
nesses textos aqui, irmãos, em que Moisés está ensinando a lei para o povo, e ele diz isso aqui muito interessante, ele também fala, se vocês escolherem bênção, vocês terão bênção. Se vocês escolherem maldição, vocês terão maldição. E ele ainda diz, escolhe bênção. Não seja tolo de ouvir o que Deus está ensinando e tentar ir contra a vontade de Deus. Não faz sentido. É como construir a casa sobre a areia. Ouvir o que Deus está falando, ter ciência do que a palavra de Deus ensina, ouvir e concordar até mesmo, e não colocar em prática, é tentar lutar contra Deus. Quem aqui ganharia de Deus, irmãos, numa batalha? Muitas vezes nós tentamos. Muitas vezes, como eu sempre digo, irmãos, a gente tenta inverter a lógica das coisas de Deus. A gente tenta inverter a lógica do reino e a gente acaba lutando contra Deus. Nós vimos no Pai Nosso, irmãos, que Deus faz a vontade dele. Deus faz aquilo que ele quer. Em alguns momentos da Bíblia, irmãos, Deus fala a respeito de si mesmo e diz: como pode a criatura achar que pode dar conselhos ao Criador? Como pode a coisa criada achar que pode dizer ao Criador, faça de tal forma? Não. Ele mesmo diz, vocês muitas vezes tentam isso. Vocês tentam dizer para mim o que eu devo fazer ou não. Quando vocês deveriam, na verdade, ouvir o que eu estou falando e andar de acordo. Irmãos, tem consequências nas nossas escolhas. Tem consequências nos nossos atos. Sabe, irmãos, você está aqui nessa manhã, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse dia aqui será de testemunho para você. No juízo final. Para todos nós. Será de testemunho, servirá de testemunho. Deus vai abrir o livro dele, o livro da vida. E o livro que está escrito todas as atitudes de todos os homens. Ele vai abrir o livro e vai dizer, olha, no tal dia, que dia é hoje, irmãos? Esse dia de hoje. Hoje é 30. Ele vai dizer, olha, no dia 30 de agosto de 2020, você ouviu tal coisa. Você ouviu a minha palavra. Você leu textos da Bíblia. E você decidiu ignorar. Você decidiu não pôr em prática. Irmãos, é burrice do crente pensar que não tem consequências as suas atitudes. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos como se não houvesse um juízo final nos aguardando. Muitas vezes nós vivemos como se a gente não diante do trono do próprio Deus, irmãos, e ver aquela tela, como a gente sempre brinca, né? Com os vídeos da nossa existência. Muitas vezes nós vivemos assim, irmãos, como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não estivesse nem aí, que Ele estivesse ignorando. Eu fiz isso, mas não, fulano não viu, ciclano não viu. Deus. Ou você pode estar ouvindo, irmãos, agora o que a gente está falando nessa manhã, e o seu coração pode estar repelindo tudo. O coração pode estar dizendo assim, nem é para tanto, nem é tudo isso, ou que chato, meu Deus, que hora vamos sair daqui e comer churrasco? Irmãos, é muito sério isso aqui será usado de testemunha contra nós. Todos os nossos atos e atitudes. Amém? Agora, irmãos, eu gostaria de ler de novo com vocês o verso 24 de Mateus. Amém? Mas antes de lermos, irmãos, pergunte para o irmão do seu lado. Você é sábio ou é tolo? Não responde. Você é sábio ou é tolo? Não responde. Agora a pergunta é assim, você acha que eu sou sábio ou que eu sou tolo? Agora não responde mesmo. Não responde. Olha o que Jesus disse, irmãos. Verso 24. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Então, tendo em mente tudo isso, irmãos, Jesus diz que é sábio aquele que não somente ouve, mas que põe em prática. Nós temos, nessa frase aqui, irmãos, nós temos 3 verbos. Né? Qual que é o primeiro? Ouvir, praticar e construir. Todos esses verbos, esses 3 verbos envolvem ação. Ouvir, praticar e construir. E se envolve ação, então, irmãos, envolve algo muito importante que nós temos falado nos últimos dias. Interesse. Né? Pois uma coisa vai levando a outra, né, irmãos? Ele está dizendo ouvir, praticar e construir.
Tudo isso envolve ação, irmãos. Tudo isso. Né? Ouvir, praticar e construir envolve ação. Mas para que envolva ação tem que haver interesse. Nós estávamos falando aqui disso alguns dias atrás, irmãos. O quanto muitas vezes a gente manifesta interesse por algumas coisas e porque a gente está tão interessado, a gente vai e corre atrás. A gente manifesta interesse em tantas coisas, irmãos. E quando a gente realmente tem interesse de fazer algo, a gente vai e corre atrás. Como aquela famosa frase, né, que vocês conhecem. Quem quer, né? Quem quer dá um jeito. Quem não quer arruma desculpa. Mas o fato que, irmãos, muitas vezes realmente nós arrumamos desculpa para as coisas de Deus. Nós arrumamos desculpa para justificar os nossos pecados e as nossas incoerências, né? Porque muitas vezes não há interesse em pôr em prática o que Deus está ensinando, né? Ou seja, significa que nós não estamos nem construindo. Ou se estamos construindo da forma errada. Nós não nos envolvemos na salvação, né, irmãos? A gente sempre fala isso. O processo de salvação é obra de Deus. Ele diz, a salvação não vem de vós, é dom de Deus, né? Mas há uma colaboração, irmãos. Tiago vai dizer, me mostre a sua fé que eu te mostro as minhas obras. E o crente apressado pode ler essas coisas e achar que a Bíblia está em contradição. Porque Paulo diz que a fé, que a salvação vem pela fé, pela graça, mediante a fé, né? Paulo diz isso. E Tiago, em contraponto, diz, a fé sem obras é morta. Me mostra as suas obras, me mostra a sua fé que eu te mostro as minhas obras. Não está em contraponto, irmãos. O fato é que quando o crente é alcançado por Deus, irmãos, Deus espera que haja nele um certo tipo de comportamento, que é tudo que nós temos falado aqui. Nós temos falado de uma ética cristã, de um comportamento espiritual, do que Deus espera a respeito de nós com relação a Ele e com relação às pessoas. O que Deus espera de nós, irmãos? Essas são as obras, são as práticas das obras, né? Há uma colaboração do crente no que envolve seu crescimento e fortificação, irmãos, que a gente chama de santidade. Sabe? Eu vou dizer uma coisa engraçada para vocês, irmãos. Mas, por exemplo, para a gente alcançar a santidade, né, essa fortificação espiritual, esse crescimento, né, a gente precisa orar, por exemplo, né? Mas você pode pensar uma coisa assim comigo, irmãos, vamos raciocinar. Ninguém está andando por aí, irmãos, dentro de casa, por exemplo. Está andando dentro de casa, lá daqui a pouco Deus dá uma rasteira nele e coloca ele de joelhos. Ele, meu Deus, preciso orar. Não acontece isso, irmãos. Você não está caminhando dentro de casa lá e Deus vem te dar uma rasteirinha assim, ó. Pá, te coloca de joelhos e vai orar. Quem se coloca? Me diz. Quem que se coloca de joelhos? É você? É ou não é? É você que pega e dobra os seus joelhos. Ninguém vem te dar uma rasteira, né? Deus não vem te dar um chute nas costas assim, te faz. Não, é você que dobra os seus joelhos. Para alcançarmos esse comportamento, essa santidade, nós precisamos orar. Nós precisamos ler a Bíblia. Ninguém está sentado no sofá de casa, irmãos, sentado assim, né, sem fazer nada, e quando vê cair uma Bíblia no seu colo aberta já, né, no texto, com o texto. Não, irmãos, isso não acontece. Deus não faz isso. Quem que levanta do sofá? Sabe quando você está no sofá? Irmãos, acontece isso muito comigo. Eu tenho uma raiva quando acontece. Quando eu sento no sofá para olhar a TV, eu sento no sofá, me acomodo ali para olhar a TV, por exemplo. E daí eu vou ligar a TV e cadê o controle? Nunca acontece isso com você? O controle deveria estar no sofá. Ele não está no sofá. Onde ele está? Do outro lado do mundo. Você tem que buscá-lo, né? Você já parou para pensar, irmãos, que se ao invés de buscar o controle, você buscasse a Bíblia? Tipo lá, né? Você senta no sofá, o controle não está aqui. Vou levantar para pegar o controle. Daí você chega para pegar o controle e você olha a Bíblia. Vou pegar a Bíblia. Quem que pega a Bíblia? É você, né? Tem muita Bíblia espalhada por aí no mundo, irmãos, né? Tem tanta Bíblia pegando pó por aí. Porque o conteúdo da Bíblia, irmãos, é edificante. Mas é só um livro, né? São letras.
Para alguns crentes em alguns lugares do mundo, irmãos, não é possível ter acesso a isso em papel. E as pessoas têm que memorizar. Mas ainda é a palavra de Deus. Amém? Então quem coloca isso em prática é você. Ainda assim, irmãos, quando você ora e lê a Bíblia, tudo isso é obra de Deus. Né? Quando você coloca seus joelhos no chão, irmãos, você pode achar que foi por escolha própria, mas não, foi Deus que te levou à oração. Há uma colaboração. A comparação de Jesus aqui, irmãos, é interessante. Pois o que constrói sobre a rocha é alguém que deseja que a casa tenha um bom alicerce, para que ela não caia. Quem construiria uma casa, irmãos, com a intenção de que ela fosse facilmente ao chão? Você não começa a construir uma casa pelo teto. E ninguém constrói uma casa, irmãos, com a intenção de que um tempo depois, que você esteja dormindo e tudo desabe na sua cabeça. Ninguém faz isso, irmãos. A pessoa que constrói uma casa, ela espera que a casa tenha um bom alicerce. Para que o teto não caia na cabeça dela, para que o chão não... Né? Não sei se você já pensou nisso. Construíram uns apartamentos aqui atrás, onde era o curtume. E as pessoas, antes de comprar, qual que é a pergunta que surge? Era um curtume. Será que foi bem aplanado, alicerçado, enfim? Não sei como é que funciona isso. Mas as pessoas perguntam sobre isso. Né? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, será que realmente não vai desmoronar? Né? Porque era um curtume ali. Enfim. Ninguém, irmãos, compraria uma casa que antes de você comprar, você sabe, essa casa não vai durar muito tempo de em pé, porque está contra um barranco. Né? Construíram esses tempos atrás uma casa aqui, irmãos, ali perto da igreja da Vila Dil ali. Construíram uma casa esses tempos atrás, agora até construíram um prédio ali na frente. Irmãos, mas a casa estava diante de um barranco. Não tinha mais barranco, porque eles estavam desaterrando. E a casa estava no barranco. Né? Eles até colocaram, se não me engano, eles colocaram a casa à venda. E não venderam. Porque quem compraria? Aquela casa está diante do barranco, o pessoal está desaterrando o barranco. Ou seja, o alicerce está sumindo. Aquilo que segura a casa está sendo tirado. Quem que compraria? Nenhum de nós faria isso, irmãos. Né? Só que muitas vezes com relação à nossa vida espiritual, porque a nossa casa em questão aqui não é uma casa material, é o nosso espírito, irmãos. É o nosso coração, é a nossa vida com Deus. Muitas vezes nós construímos tudo isso diante da areia, que é fácil de desmoronar. Satanás vem e te oferece algo e você chuta o pau da barraca, né? Porque está construído sobre a areia. As situações da vida, irmãos, e as circunstâncias vêm e muito crente desiste porque não está firmado em Cristo. Está firmado em algo que ele achou que... Não está firmado em Cristo, e daí vem as situações da vida e muitas pessoas olham para trás. Eu sempre falo para vocês, eu cresci dentro da igreja, irmãos, e eu vi muitas e muitas pessoas dentro da igreja, a minha vida inteira. E eu ando por aí nessa vila e eu vejo essas pessoas que eram diáconas, que estavam de terno e gravata dentro da igreja, bonitinhos, engomadinhos, irmãos. Casas sobre areia, não demorou muito tempo, porque vêm as circunstâncias, vêm as escolhas. Os jovens, irmãos, e para vocês verem como é interessante isso. Eu vi muitos jovens que vinham para a igreja, irmãos, e já colocavam eles fazer alguma coisa. Só que dentro da igreja eles arrumavam um namoradinho ou uma namoradinha. E como é que tu vai ser um obreiro aprovado por Deus, irmãos? Vai fazer algo dentro de Deus? Ou como é que tu vai viver diante de Deus? Se no momento que você arrumou um namoradinho, uma namoradinha, e que é a hora de fazer escolhas, você sabe o que é certo e errado. E eles escolhiam o que era errado. Iam em caminhos que era errado. Era óbvio que não ia dar certo, irmãos. Era óbvio que não ia dar certo. Porque são escolhas. São atitudes, são comportamentos. A Bíblia diz: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nele há pecado. Nele há pecado. Não tem como querer que a casa seja firme, que a casa seja alicerçada, se ela não estiver com um alicerce bem fundamentado. Amém? Né? Por que, irmãos? Por que tudo isso? Por que Jesus está alertando isso? Por causa do verso 25. Vamos ler comigo. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não
cairá. Pois foi construída sobre a rocha firme. Irmãos, por que Jesus está alertando desde o início do Sermão do Monte, irmãos? E você pode achar chato isso. Mas há esses alertas na palavra de Deus e parece que são textos de alerta. Irmãos, mas isso tem um propósito. Deus está talvez mais interessado na sua salvação do que você. Já parou para pensar nisso? A pessoa que mais quer que você chegue no final, irmãos, e entre na eternidade é o próprio Deus. Ele deu o Filho dele para isso. Ele é a pessoa que mais quer que você chegue no fim. Então existem esses alertas. Nós não podemos ouvir isso aqui, irmãos, e achar que, então, como eu disse antes, talvez você esteja pensando no churrasco. Quando na verdade a gente deveria talvez estar pensando no churrasco da eternidade. Deus quer que a gente chegue no final, irmãos. É por isso que Ele faz esse alerta. Porque Jesus disse, quando vierem as chuvas e as inundações. Porque, irmãos, é simples tudo isso. Os momentos difíceis virão. As tempestades, as aflições. O próprio julgamento de Deus, irmãos, no juízo final, virá sobre todos. É o que Jesus está dizendo, quando vierem. Vocês entendem isso, irmãos? Quando vierem, Ele não está dizendo, talvez venha uma tempestade. Talvez haja um sofrimento. Vem. Eles virão. É o que Ele está alertando. Vocês terão aflições. Ele sempre diz isso. Vocês terão aflições. A gente leu no capítulo 6. A cada dia basta o seu próprio mal. Ou seja, as tempestades, as aflições, os sofrimentos, eles vêm sobre nós, irmãos. Quem aqui poderia levantar a mão e dizer, eu sempre fui feliz na minha vida. Eu sempre sorri, nunca chorei. Quem de vocês poderia fazer isso, irmãos? Nenhum de nós. Nós passamos por problemas, por aflições, por dificuldades. E Jesus alertou isso, Ele está dizendo, constrói a casa sobre a rocha, porque é inevitável que venha. Amém? Jesus está exaltando aqui o prudente, irmãos. Né? E Ele sempre é direto, obedeceu, né? Resistirá e será abençoado. E quem não obedece? E quem não obedece, irmãos? É o que Ele está traçando aqui. O parâmetro entre o tolo, entre o sábio e o tolo, está nas escolhas. Está em quem obedece ou não. Quem obedece, permanecerá. Quem não obedece, acontece o que Ele vai falar no verso 26. Leia comigo. Mas quem ouve meu ensino e não pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando vierem de novo, irmãos, quem não põe em prática é considerado tolo. Porque ouviu o alerta de Jesus e decidiu não obedecer. Quando eu estava escrevendo esse texto, na hora, irmãos, me veio um exemplo muito forte. Vocês lembram do que aconteceu lá em Minas Gerais? Do rompimento das barragens? Lembra? Né? Agora, eu dei um exemplo aqui de comprar um apartamento em um lugar que era um curtume antes. Irmãos, mas já pensou se você fosse comprar uma casa próxima às barragens e alguém chegasse para você e dissesse, olha só, no âmbito natural aqui, irmãos, né? Não compra essa casa aí porque a barragem vai romper. Você compraria? Não compraria. Porque o que está em jogo ali, irmãos? Muitas vezes pode até pensar assim, a pessoa talvez não pense nem na vida, mas no dinheiro que ela vai perder se a casa desmoronar. É ou não é verdade? Você não compraria, irmãos. Se alguém dissesse para você, vai desmoronar isso aqui. A barragem vai vir e vai aterrar. Você pode morrer, você pode perder o que você comprou. Ninguém compraria. É muito claro isso, né? Em grande estrondo, ele termina dizendo no verso 26, irmãos. Não sei como é que está na tradução para você, hein? Na minha está grande estrondo, ela cairá com grande estrondo. Como é que está para você, hein? Em grande ruína. É interessante isso, irmãos. Por que ele está falando aqui? Em grande estrondo, em grande ruína. Ou seja, a queda, irmãos, para quem ouviu e ignorou, será devastador. Meu irmão. Por isso que eu digo, e volto a repetir, irmãos, esse dia aqui, e como todos os outros dias que a gente se reúne aqui para falar da palavra de Deus, tenha em mente uma coisa, será usado no dia do juízo final. Você pode estar ignorando tudo que eu estou falando, você pode estar fazendo pouco caso, e ser indiferente, irmãos. Eu não estou falando agora como parente de vocês, eu estou falando como pastor.
Eu sempre falo, nós não vamos subir em carreata para o céu, não, irmãos. Eu espero ver todos vocês lá. E eu trabalho todos os dias para isso. Eu mergulho dentro desses textos para trazer a palavra de Deus, a verdade para vocês. Porque é uma preocupação no meu coração. Mas eu não estou falando como parente, não, irmãos. E na minha cara não tem sorrisinho aqui. Eu quero ver todos vocês na eternidade. Eu já orei muito por vocês, jejuei muito por vocês. E é muito... Não é brincadeira. O reino de Deus está vindo. Jesus está voltando. Eu não sei se você espera de mim palavras que amaciam o seu ego e que façam você talvez se sentir bem e sair daqui. Ai, meu Deus. Aqui não tem placebo, irmãos. Na palavra de Deus não tem placebo. Não é homeopatia aqui, não. É muito sério o que nós estamos falando. Como eu disse, não estou aqui como parente, não, irmãos. Arde no meu coração isso, irmãos, que nós precisamos adequar a nossa vida ao que Deus espera e não o contrário. Será devastador, irmãos. Jesus disse: se você colocou a mão no arado, não olhe para trás. Não olhe para trás, irmãos. Abra comigo em Filipenses 2. Filipenses 2, a gente vai ler a partir do 12. Já estou encerrando, irmãos. Quero terminar hoje. A gente vai ler a partir do 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação. Olha isso, irmãos. Vocês lembram dos verbos? Ouvir, praticar e construir? Outro verbo aqui, desenvolver. Desenvolvam, colabore, ponha em prática, desenvolvam a sua salvação, com temor e tremor. Olha isso, com temor e tremor, são coisas diferentes. Com temor, irmãos, com reverência a Deus, né? Com temor, com uma atitude de amor pelo que Ele fez. E se o temor falhar, com tremor, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Nós estamos diante de Deus, irmãos. Se não está diante de mim aqui, eu sou falho, sou pecador, sou homem, não posso salvar vocês. Você está diante de Deus, com tremor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem tudo aquilo que é do agrado dele. Nós somos chamados, irmãos, a desenvolver, colaborar com o desenvolvimento da nossa salvação, para que Cristo cresça em nós, como a gente tem falado. Nós temos uma grande responsabilidade, irmãos, pois a gente recebeu de graça a salvação. E todos seremos julgados e prestaremos conta diante dele de todos os nossos atos. Sabe aquilo que você pensou, irmãos, e você achou que não tem consequência? Deus sabe. Sabe aquilo que você falou e você achou que não tinha consequência? Deus sabe. Sabe aquilo que você, ao invés de ouvir, está escutando e deixando sair do outro lado do ouvido? Deus sabe. E será usado diante de nós, irmãos, no tribunal de Deus. Você sai na rua e talvez tenha medo da polícia, né? Tenha medo de alguma... Graças a Deus, nenhum de nós aqui foi diante de um juiz ainda, não sei, pelo menos, não que eu saiba, para ser julgado de alguma coisa. Ninguém fez nada aqui, seja um réu. Ninguém gastou o primário, né, Nicolas? Né? Às vezes dá vontade de gastar o primário, né? O primário que eu digo, né? O primeiro delito. Misericórdia. Nenhum de nós fez isso, irmãos. Mas as pessoas tremem diante das autoridades. Diante das autoridades. E Jesus disse: olha, não temam o que os homens podem fazer a vocês, antes temam ao seu Deus, que pode lançar vocês no fogo do inferno. Foi o que ele falou para os seus próprios discípulos, irmãos. Eles voltaram, né, Jesus enviou eles na decorrência disso aqui tudo.
No capítulo 10, se não me engano, eles voltam, irmãos, depois de Jesus ter enviado eles pregar o evangelho. Eles voltam alegres. E eles dizem: Senhor, a gente expulsa e os demônios saem. A gente ora pelas pessoas e elas são curadas e não sei o quê. Enfim, Jesus diz: olha, não temam os homens e o que eles podem fazer com vocês. Temam antes a Deus. Ele é o único que pode jogar vocês no fogo do inferno. Ou seja, não se vislumbre com as situações. Temam a Deus. Tremor. Filipenses mesmo, onde você está, no capítulo 1. Leia comigo. A gente vai ler o verso 6, rapidinho. Que vai de encontro ao que a gente leu no verso 13. Em que a Bíblia diz: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem tudo que é do agrado de Deus. E no verso 6 do capítulo 1 ele diz: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. Irmãos, eu sei que são palavras duras aqui, né? São palavras de alerta, porque é chegado o fim dos tempos. Mas a gente também pode ter uma certeza de uma coisa, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu tenho certeza, eu tenho convicção, aquele que começou a boa obra em vocês. Nós podemos descansar, irmãos, e ter a certeza de que Deus trabalha em nós com grande poder. Deus age em nós com grande poder. Ele opera em nós para nos impulsionar a viver o que Ele quer. Amém? Nós podemos descansar nisso. Você não precisa se preocupar demasiadamente com tudo isso, irmãos. É apenas ter a certeza e a convicção de que se você se submeter à vontade de Deus, irmãos, Ele vai trabalhar em nós. Não é por força própria, não é por mérito. Nós só precisamos nos colocar diante dEle. Nós precisamos nos render, nos submeter. Submissão, irmãos. Quando o apóstolo Paulo vai falar de casamento, ele diz: olha, mulheres, se submetam ao seu marido. Por quê? Porque o casamento é um reflexo do relacionamento de Cristo com a sua igreja. E a igreja precisa estar debaixo da vontade de Deus. Estar debaixo da cobertura de Cristo e viver de acordo com a sua vontade, irmãos. Eu digo uma coisa aqui para os maridos: talvez, se você espera a submissão da sua mulher, antes submeta-se a Cristo. Vai falando, Jeová. Para todos nós aqui, irmãos. E para as mulheres também. A Bíblia diz: amai os vossos maridos. Mas antes de amar o seu marido, ame a Deus primeiro. É muito sério. Não é brincadeira que eu estou falando. Amém? Volte ao capítulo 7 de Mateus e eu vou encerrar. Aqui é o fim do sermão, irmãos. Jesus diz assim. A Bíblia diz assim, desculpa. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino. É interessante, ele começa chamando seus discípulos à parte. E agora aqui a multidão já está em volta, né? Pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Amém, irmãos? É o que eu falei aqui um dia atrás para você. Verdade é vaidade. Eu não estou aqui para pregar uma teoria para você, irmãos. Eu estou aqui para pregar. O próprio Senhor Jesus nos disse isso. E Ele tem autoridade, irmãos. Nós podemos confiar em tudo que ouvimos e aprendemos nesse sermão. Porque aquele que falou, irmãos, é o único que tem o poder e a autoridade. Não só para nos dar a salvação, mas também para garanti-la. Tem uma frase muito famosa, irmãos, que quem estuda um pouco de teologia sabe. Que alguns falam que nós somos salvos. Nós fomos salvos. Fomos. Nós somos e nós seremos salvos. É uma construção, irmãos, né? Aquele que nos deu a salvação lá no início, Jesus, é o único que tem poder de garanti-la lá no final. Amém? E é nele que nós confiamos, irmãos. Se coloque de pé. Eu encerro.